Colinas é uma cidade pequena e falam muito, né? E saem diversas histórias, né? Eu ouvi dizer que nós queríamos fechar a rádio e a TV, o que é uma inverdade, né? É uma mentira, mais uma vez, uma leviandade, porque não somos loucos, sabemos da importância dos veículos de comunicação, né, para a sociedade. Na verdade, é um bem público, né, uma concessão pública que é assegurado na Constituição como direito pétreo, né? O direito à comunicação, à verdadeira informação, real e verdadeira, é um direito pétreo do cidadão e ninguém pode isso dele tirar. Aí, em ser uma concessão pública, ela obriga os instrumentos de comunicação, como jornais, TV, rádio, revistas, enfim, a observar algumas regras, né? Dentre elas, a imparcialidade, né? De que forma é? Se você vai veicular uma matéria que trata de um assunto sobre determinada pessoa, empresa, ou, no caso, a administração, você tem a obrigação legal de dar à outra parte o direito de se manifestar. Um exemplo claro é a Globo. Quando a Globo vai fazer alguma matéria, ela procura as duas partes para você se manifestar, uma sobre os fatos que ela está veiculando a matéria. É o que não está ocorrendo nem com a rádio FM Guanabara e nem com a TV Nova Era, né? A gente tem se deparado diuturnamente com matérias estritamente parciais, ou seja, eles procuram quem é do interesse, faz a matéria, veicula e não procura o município. E, obviamente, para que a gente pudesse dar a nossa versão dos fatos. E essas matérias, sem sombra de dúvida, a gente sabe que tem um interesse político tão só de atingir a administração e, obviamente, enaltecer aqueles que se colocam como oposição à administração. Então, nesse sentido, não para fechar a rádio ou para fechar a TV Nova Era, mas para obrigá-la a observar a lei e a Constituição, sobretudo, no seu artigo 5º, nós ingressamos com a ação de obrigação de fazer, né? E no pedido final, a gente pede aqui, claramente, que no mérito se digne Vossa Excelência a julgar procedente o pedido para que, confirmando-se a tutela antecipada, sejam os réus TV Nova Era e Rádio FM Guanabara compelidos a observarem as normas legais para toda e qualquer vez em que for realizar matéria que tenha por objeto a atual administração e seus representantes, oportunize manifestação sobre os fatos. Simples. A ação é só para isso, para que a TV Nova Era e a rádio, sempre que for veicular qualquer matéria que tenha a administração como objeto ou seus representantes, que nos oportunize. Bem, o novo Código Civil, em seu artigo 334, ele dentro dos procedimentos legais, antes mesmo da citação e antes mesmo da contestação, ele orienta a audiência de conciliação. E o nosso propósito era, de fato, esta audiência de conciliação para a gente sentar com os representantes das duas empresas de comunicação aqui em Colinas e chegar a um acordo. E o acordo foi este aqui, né, homologado por sentença pelo juiz, que diz o seguinte: proposta e aceita a conciliação da seguinte forma: os requeridos, Associação Amigos da Cultura de Colinas, Rádio Guanabara FM e Televisão Nova Era, comprometem-se a comunicar previamente, até às 13 horas do dia da matéria, com o secretário de Assuntos Jurídicos do município, Bento Lima Silva, através do número telefone ou WhatsApp, para se manifestar no prazo de 2 horas qualquer matéria veiculada sobre o município de Colinas, sejam interesses, obras, pessoas e serviços. B, em relação aos programas em tempo real, o secretário de Assuntos Jurídicos do município, Bento Lima da Silva, poderá entrar em contato com os locutores por telefone ou WhatsApp para manifestar sobre o assunto em até 5 dias, para veiculação no mesmo horário, programa e canais sociais. Então, assim, atendeu ao que a gente quis. Então, assim, eu posso acreditar que esta farra, que vieram me dizer que um dos representantes está dizendo que ganhou a ação, ou ele faz porque é ingênuo e não entendeu o que foi feito, o que foi proposto no acordo e homologado por sentença, ou faz de má fé, ou os dois. Pela qualidade do texto, que é um assassinato à boa gramática e ao vernáculo, eu posso presumir que ele, de fato, não compreende nem o que aconteceu ali na audiência. Por quê? Seria bom que ele se orientasse dos dois amigos e advogados dele, que lá o acompanhavam, para orientá-lo, que, na verdade, o acordo foi feito dentro dos moldes em que pediu e solicitou o município. Então, doravante, toda e qualquer matéria, para que isso? Para evitar que tanto a TV quanto a rádio criem factoides e vá com fins meramente politiqueiros. Então, a nossa intenção é exatamente essa, que a comunicação possa prestar um serviço à comunidade de uma forma verdadeira e imparcial, não criando factoides.
Uma vez a desobediência a este acordo, quais serão os acontecimentos? Aí nós comunicaremos ao juiz que o acordo foi descumprido e certamente, né, exigiremos as reparações que a lei certamente nos garante e nos dá o direito de fazê-lo. Eu só queria lembrar com relação à TV não, mas à Rádio FM Guanabara, né? Creio que você deve lembrar da Jubileu FM, né? Esta Rádio Jubileu, ela funcionava em Colinas como uma rádio comunitária que tinha como responsável uma associação ligada à Igreja Católica, de responsabilidade à época pelo padre Ribamar. Como nós entramos com pedido à época do canal de rádio comunitária e o Ministério demorou muito, nós ingressamos com ação judicial à época e foi dada a liminar para que a igreja fosse detentora do canal comunitário aqui. Bom, no mesmo ano, no final do mesmo ano, acho que isso no ano de 2000, ou 98 ou 99, o Ministério das Comunicações abriu um canal aqui em Colinas. Quando o Ministério abre um canal, todas as entidades filantrópicas podem concorrer àquele canal. E a igreja, na época, concorreu com a Associação dos Amigos da Cultura de Colinas, que tinha como presidente José Henrique Barbosa Brandão. Resultado, nós perdemos, a igreja naquela época, liderada pelo padre Ribamar, perdeu na disputa junto ao Ministério das Comunicações e o canal passou a ser de responsabilidade, então, da Associação dos Amigos da Cultura, na época, que tinha como presidente o senhor José Henrique Brandão. Não é preciso dizer, porque muita gente sabe como é que uma rádio comunitária deve funcionar. Qual é a extensão do canal? Ela deve ser funcionar num bairro, para aquela comunidade, para os interesses da comunidade, seu sinal, de acordo com a Lei 9.612/98, ela não pode ultrapassar 1 quilômetro, tem que se ater a no máximo a 1 quilômetro, né? Sem falar da grade de programação, que é estritamente voltada para os interesses da comunidade. Não é preciso eu dizer que esta rádio, ainda que se diga comunitária, funciona como uma rádio politicária e comerciária, totalmente à afronta das leis que dizem como deve se regrar e como deve funcionar uma rádio comunitária. Não é preciso eu dizer que todo mundo sabe. Eu nem ouço a rádio, mas quem ouve, o pouco quando se passa pelo canal, sabe que de comunitária ela nada tem. É mais politicária e comerciária do que, em verdade, atender ao seu fim, princípio social. Mas não interessa para a administração nem para nós fechar a rádio. Não é interesse nosso. O interesse é que ela funcione de acordo com a lei e que respeite a notícia, o jornalismo, né? Você é jornalista e sabe que dar a notícia verdadeira é um direito do cidadão e é uma obrigação dos instrumentos de comunicação, incluindo aí a TV Nova Era e a Rádio FM Guanabara, que eu não posso chamá-la de comunitária porque comunitária ela não é.